Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do Pra Onde Vamos, o programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Hoje, recebendo aqui uma convidada muito especial, nossa colega, também economista, Tatiane Ferrari. A Tatiane, pessoal, ela tem uma experiência grande aí na área de economia urbana, economia regional, com uma passagem de pesquisadores em alguns institutos importantes, como o Jones dos Santos, lá na Federal do Espírito Santo, pelo IPEA, também fez mestrado lá no INPE e é doutoranda em economia pelo CEDEPLAR UFMG. E hoje ela está vindo aqui conversar com a gente, falando sobre o tema da desigualdade nas cidades brasileiras, e principalmente nesse tema sofrendo os impactos aí, essa realidade brasileira sofrendo os impactos da epidemia do Covid-19. Então, é com muito prazer que a gente hoje recebe a Tatiana, que vai colaborar muito e tem muito a nos dizer. Hoje, finalmente, conseguimos aí a participação do nosso colega Wallace Pereira, resolveu os problemas técnicos, vamos ver se ele não sai, se não, nos abandona aí novamente. No último programa ele fugiu, mas agora ele está de volta. E comigo, Wesley Cantelmo, novamente fazendo a mediação desse debate. Tá? Pessoal, como é de praxe já durante essa pandemia, eu acho que toda oportunidade de atualizar o cenário aí um pouquinho que a gente tenha é importante, né? Então, trazendo algumas informações aqui bem rápidas sobre a questão da pandemia do Covid-19 no Brasil e no mundo. Vamos olhar aqui nossa fonte tradicional de informações, que é o site lá da Universidade Johns Hopkins. Aqui, pessoal, Brasil, tá? Brasil, nós temos aí já confirmados, né, 68.289 casos, com, infelizmente, 4.683 mortes. O mundo, vamos atualizar aqui, que a gente vê os números do mundo. Vamos lá. Tá atualizando. Bom, aí, pessoal, infelizmente, já no mundo, mais de 3 milhões de casos confirmados, com 216.160 mortes. Lembrando que esses são os números oficiais. Como já é sabido, nós enfrentamos um problema com subnotificações, e aqui no Brasil não é diferente, talvez seja até pior, né? Eu acabei de ver, hoje à tarde, a gente está gravando esse programa no dia 28, no fim do dia 28 de abril, e eu acabei de ver em alguns sites, em São Paulo, nas últimas 24 horas, foram 224 mortes, que é o recorde de óbitos em São Paulo. E, além disso, eu acabei de ver também, ler, né, um estudo, na verdade, uma notícia sobre um estudo de um infectologista da USP. E esse estudo você pode conferir lá no site do G1, da Globo. Uma estimativa de subnotificações de óbitos em São Paulo, de modo que os óbitos reais estariam, nessa estimativa, cerca de 168% a mais do que o número oficial relatado até o presente momento. Então, isso dá mais ou menos o seguinte: São Paulo está com um pouco mais, na verdade, um tanto mais já do que 2.000 mortes. Isso significaria que o número real seria 1,5 vezes superior ao número oficial. Ou seja, São Paulo já estaria aí com cerca de 5.000 mortes, e não 2.000, né? Então, isso mostra o quão grave é o quadro das subnotificações que nós estamos enfrentando com relação ao Covid-19. A gente já comentou em outros momentos a situação de Manaus, que me parece que essa subnotificação é ainda maior, né? Nos últimos dias, Manaus tem sepultado cerca de 140 pessoas ao dia, e sendo que a média histórica, como eu já disse, era de 30 sepultamentos diários. E Manaus tem pouco mais do que 300 óbitos confirmados, oficiais. Então, 300 óbitos em 2 dias, Manaus está fazendo em sepultamentos, né? Então, é um quadro muito preocupante, que temos que estar atentos e não se enganar muitas vezes com o comportamento, sim, que é uma boa notícia. A gente já começa a perceber aquele
famoso achatamento da curva, mas a gente não pode se enganar e tem que tomar os cuidados. Coisa que, infelizmente, a gente tem visto Brasil afora aí, as cidades irem num caminho exatamente o contrário. Enfim, a gente aproveita essa oportunidade para dar essas informações também. Agora, voltando ao tema, né, que é o tema que é importantíssimo e que ele reflete um pouco aí dessa, de um certo descontrole das dificuldades que a gente tem enfrentado com relação a essa pandemia, que é justamente o tema da desigualdade, né? Tem se falado, ou falou-se muito no início, né, da crise, que essa era uma pandemia, era uma crise democrática, né, porque ela atingiria ricos e pobres, mas o que a gente tem visto nos últimos dias é que ela não é tão democrática assim, apesar dela ter se iniciado nas camadas da população que tem uma renda mais elevada, a gente já começa a perceber o avanço da pandemia nas periferias e o quão esse quadro ele é desigual, né? E o quão a pandemia pode ser muito mais agressiva nas periferias do que nas áreas de maior renda das cidades, justamente porque essas pessoas com maior renda possuem também maior acesso a serviços de saúde e também a condições sanitárias cotidianas, né? Então, aquela necessidade de lavar as mãos, tomar as necessidades adequadas, fazer o isolamento social para as camadas de renda maior da população é muito mais simples do que para aquelas camadas de pessoas mais empobrecidas, né? Então, para discutir esse assunto, a gente convidou hoje a Tatiana e já passo a bola para você, Tati. Assim, qual é a sua avaliação? Como que você tem visto esse quadro da crise? O que você tem para nos dizer aí? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, ao convite, de estar aqui conversando e debatendo esse assunto que eu acho que é tão importante, né? E o que eu vejo, por exemplo, no coronavírus, que ele, na verdade, vai ser um divisor de águas aí para a nossa sociedade, né? Então, acho que a nossa vida, na verdade, ela mudou muito, acho que para todo mundo, e eu acho que talvez ela venha até mudar mais quando passar toda essa crise. Eu acho que é o momento de a gente estar discutindo e pensando as mudanças, né, que a gente quer. E eu acho que o Covid está vindo justamente para exacerbar alguns dos problemas que são antigos, né, da sociedade brasileira. E eu acho que é um momento perfeito para a gente estar discutindo isso, né? Eu acho que é nos momentos de crise que a gente tem uma aceleração de alguns processos. E assim, a crise atual acho que oferece um argumento, né, poderoso em favor de uma assistência universal à saúde, que é o principal da crise, mas também de uma reavaliação dos problemas mais profundos da nossa sociedade, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? E em relação a isso, por exemplo, vou começar trazendo alguns exemplos, né? Por exemplo, que a gente está vendo que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, existe uma desigualdade muito grande de óbitos entre os distritos de lá, né? Você tem, por exemplo, Bronx e Manhattan, totalmente diferente, e está concentrando principalmente os óbitos nos distritos onde você tem populações não brancas, né? Que essa divisão racial lá é muito forte. E aí, trazendo um pouquinho aqui, então, para o caso brasileiro, né? A gente vê, por exemplo, a Zona Oeste e a Zona Norte do Rio de Janeiro, que são locais que têm problemas, né, de abastecimento de água e esgoto, e justamente os mais vulneráveis à contaminação do Covid. Então, a gente volta aí problemas, né, de saneamento, né, necessidade de uma infraestrutura que assim, praticamente já deveria estar resolvido, né, nos nossos tempos, e, enfim. E aí você, né, chamou atenção já para essa questão de espacialidade, que o primeiro contágio, por exemplo, a gente pega a cidade de São Paulo como exemplo, né, o primeiro contágio começou nos bairros mais ricos ali de São Paulo, que foi o pessoal que veio de fora, né, de viagens exteriores trazendo a doença. Mas quando a gente olha o número de óbitos desses primeiros casos, foram pouquíssimos, né? Foram, não sei dizer precisamente, mas não foram tão grandes, né? E a partir de um momento, você tem essa população das periferias que vão trabalhar nessas áreas, né? E que acabam, então, levando o Covid agora para essas áreas de periferia,
onde a contaminação acaba sendo muito mais forte por causa de um problema de isolamento social, que muitas vezes você não consegue ter na área periférica, problemas de saneamento, né, como a gente já falou, de principal motivo, que o pessoal fala, lavar a mão, aí o cara não tem nenhuma água potável ali, alguma coisa para estar fazendo essa necessidade, essa higienização, né, básica contra o vírus, e eu acho que isso também demonstra uma questão de desigualdade na divisão do trabalho, né, que é um pouquinho que eu gostaria de começar comentando um pouco, que uma das primeiras medidas aí que a gente tem para o Covid é justamente o isolamento social, né? Então, a maioria das pessoas começaram a trabalhar em home office. O home office já era uma realidade, né? Já tinha um movimento para isso, e agora a gente intensificou, né, essa necessidade de home office. Só que, por outro lado, a gente começa a pensar, quem consegue fazer home office, né? Não é toda a população, a gente tem uma divisão do trabalho muito forte. Então, a gente tem algumas classes abastadas que conseguem ficar, assim, na verdade, não só abastadas, mas um nível, né, de trabalhadores que conseguem, então, ficando em casa, né, realizando seu serviço, mas você tem aqueles outros trabalhadores que eles estão naquele dilema, né, eu trabalho, eu não gero renda, e eu sou obrigada a sair, eu tenho que suprir, na verdade, o básico, o essencial para essa outra classe que pode ficar isolada e eu me coloco em risco. Né? Então, existe até uma charge muito legal, inclusive de um autor brasileiro, que ele coloca, né, 2 prédios, assim, cada andar você tem um tipo de trabalhador, né, que enfim, está exercendo o seu trabalho, e lá na base, na rua, você tem os entregadores, né, o pessoal que está fazendo esse serviço essencial. E esse pessoal, geralmente, é o pessoal que mora nas partes mais periféricas, que são obrigados a viajar, né, fazer esse comute ainda para esses locais, e que acabam, então, levando o Covid depois para essas áreas mais, né, periféricas da cidade. E aí, quando a gente olha a questão dos óbitos, o número de óbitos nesses locais é muito maior, né? E, bom, muito também porque a falta, né, de acesso ao serviço, aos serviços básicos de saúde, enfim, e a gente acaba tendo, então, esse cenário um pouco mais triste, né, nessas áreas. E assim, falando ainda um pouquinho sobre a questão do home office, né, ele traz uma discussão bastante interessante, que ainda que é sobre a desigualdade de acesso aos meios digitais. Então, a gente está falando, né, sobre trabalho de casa. Basicamente, você precisa de um computador e uma conexão à internet. Seria uma coisa simples. Só que, segundo a pesquisa de TIC Domicílios, né, a última feita em 2018, cerca de 70% da população brasileira tem acesso regular à internet. O que é um dado que, na verdade, eu tenho acompanhado essa pesquisa há vários anos. É um dado bom agora, porque há uns 2, 3 anos atrás, nem 50% da população tinha acesso à internet. Mas se você for pensar, né, 70%, você ainda tem 30% da população que é excluída digitalmente. Né, então, que essa população não consegue fazer um trabalho de casa ou qualquer coisa do tipo, né, ter esse acesso. Além disso, desses 70% que têm acesso, não é todos que têm acesso a uma internet de boa qualidade, né? A gente sabe que os serviços de internet aqui no Brasil, eles não são bons, eles são extremamente caros, e muitas famílias, assim, têm um acesso limitado, né, de uma banda limitada à internet, então não consegue realmente fazer assim, coisas mais elaboradas, né, na internet. Então, por exemplo, se você for comprar hoje, né, o comércio online aí, né, virou, todo mundo está usando, etc. E aí, se você for pensar, uma família, ela precisa dispor de cartão de crédito ou de débito para fazer uma compra online, precisa ter um acesso a dispositivos eletrônicos de internet e ter familiaridade com esses aplicativos, né, também conta. E não é todo mundo que tem isso nas nossas cidades, né? E assim, na verdade, se a gente for pensar, além do acesso à internet, né, do pacote de dados suficiente para estar utilizando, que aí já é outra questão,
muitos não contam com limite disponível de cartão, muitas famílias estão endividadas, né, principalmente com a queda da renda nesse momento, ou simplesmente elas estão fora do sistema bancário, que é uma realidade brasileira. Então, assim, o governo, né, quando ele lançou o programa de ajuda aí, ele presumiu que as pessoas... Isso, de R$600, ele presumiu que as pessoas tivessem smartphone, celular, enfim, para fazer todo o cadastro lá. E, na verdade, a gente descobriu que tem muita gente que é tecnologicamente excluída, né, e que acaba sendo excluída, então, socialmente da sociedade também. E esse programa foi muito legal porque evidenciou, se eu não me engano, aí o número que eles colocaram, cerca de 46 milhões de brasileiros, né, que o que eles chamaram de invisíveis, né, que são pessoas que não têm acesso à internet, não estão regularizadas, eles não estão, né, são invisíveis do cadastro único, na verdade, mas são pessoas necessitadas. Sim. E é um número bem grande, né, se eu não me engano, foi em cerca de 46 milhões. Tatiana, só queria dar aproveitando isso que você disse, assim, né, essa questão da internet tá muito evidente, né? A gente tem visto as últimas notícias aí, são de reclamações enormes por falta de acesso àquilo que é um direito, que é o auxílio básico emergencial, né? Esse auxílio dos R$600, muitas pessoas que não receberam sequer a primeira parcela e filas enormes de pessoas tentando ir à Receita Federal para regularizar o CPF, porque são pessoas que eventualmente não votaram no passado, tiveram o CPF cancelado, ou pessoas que há muito tempo mesmo não, né, tá nesse quadro dos invisíveis, né, pessoas que há muito tempo não se preocuparam com essa situação formal, até por ter um modo de vida totalmente à parte da formalidade do ponto de vista do emprego, enfim, né, então tem sido algo muito difícil e algo que revela um quadro ainda mais trágico daqui para frente, né? E um outro número, aproveitando esse assunto das desigualdades que você colocou, estava vendo um número agora dos boletins mesmo do Ministério da Saúde, e muito interessante que é do ponto de vista racial, né? Que está muito também ligado com a questão da desigualdade nas nossas cidades, inclusive isso se reflete na cidade em si, né, nas áreas da cidade, que é o seguinte, cerca de, tá aqui, ó, dado, 37,4% das hospitalizações são de pessoas pretas ou pardas. No entanto, 45,2% das mortes são também desse grupo. Ou seja, a gente já tem, em termos de mortos, né, de pessoas, de mortes, de óbitos, quase a metade sendo de pessoas pretas ou pardas, que são a maioria dessa população da periferia, né, com uma hospitalização menor. Né, a hospitalização, mais de 60% são de pessoas brancas, né, então 37%, 37,4% são de pretos e pardos, mas o número de mortes de pretos e pardos já está quase na metade do número total, o que revela também condições prévias dessa população, muitas vezes ligada, uma condição prévia que está ligada à questão de habitabilidade, por estar em espaços que são menos salubres da cidade, e várias outras condições de alimentação deficitária, que revelam esse quadro de desigualdade no número de mortes. Né? Você tem alguma coisa a comentar também, Wallace? Eu estava só querendo, eu quero ter uma pergunta para a Tatiana, ver qual é a opinião dela sobre essa questão das aglomerações urbanas, principalmente mais expressas em Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mas no Brasil de um modo geral, que são essas aglomerações que não têm espaço, porque fazer o isolamento em um período como esse, quando se tem uma casa e um quintal, ele é uma situação muito melhor do que quando a situação de aglomeração. E uma casa pequena você consegue ter ali 8,
9 habitantes. E se você sugeriria, no caso, alguma política específica para essas localidades que têm uma aglomeração muito grande de residentes. Isso remete a uma política habitacional que eu acho que sempre foi um problema do Brasil, né? E assim, isso que você colocou, a gente tem essa aglomeração, às vezes você tem casa de famílias, né? E principalmente que a gente viu, que a gente já vem de uma economia bem deteriorada, né, nesses últimos anos. E foi uma tendência que a gente viu de pessoas que voltaram a morar com os pais, né, ou assim, famílias que se juntaram, né, porque perderam a renda, estavam desempregados e acaba todo mundo voltando, né, para morar junto para conseguir se manter, né. Então isso foi coabitação. Então isso foi uma realidade que assim, com o desemprego que a gente teve, né, nos últimos anos, foi aumentando. E aí, quando a gente fala do Covid, você tem 2, 3 famílias, às vezes, morando juntas, numa mesma casa, e que acaba sendo difícil de você se isolar, né? E aí, quando você também olha essas famílias, algumas dessas pessoas, elas são obrigadas a continuar saindo para trabalhar, né? Que é justamente o que eles chamam de trabalho essencial, ou enfim, que trabalham com delivery, esse tipo de coisa, e que acabam expondo a família também, né, porque eles não têm muita escolha, né, trabalhar ou não ter renda, muita desse pessoal. E aí, assim, isso remete a um problema urbano já de habitação que já é muito discutido, os assentamentos precários, a questão, eu acho que também do preço, né, que você tem de diferentes locais, enfim, é uma discussão, acho que bem longa para a gente entrar aqui, né, enfim, a solução para isso é a política habitacional, que tem que ser levada a séria, né, que eu acho, enfim. E tem a questão do saneamento também, né, Tati? Assim, saneamento com certeza, que foi a primeira coisa, né, que a gente comentou. Saneamento isso é um problema que já devia estar resolvido, né, e a gente ainda está discutindo aqui em pleno século XXI questão de saneamento. Né, é triste, na verdade, a gente pensar que a gente ainda está tendo que discutir saneamento básico. Terrível. E assim, outro ponto que eu coloquei aqui, que eu estava falando, né, dessa questão de internet, é que a gente está... Oxi. Falando em questão de internet, ela deu uma travadinha aí, mas pode continuar. Desculpa. Sem problema. Acho que deu uma caída aqui. Não, sem problema. Então, e aí, por exemplo, que a gente está entrando numa era digital, que eu acho que essa vai ser uma tendência a partir de agora, né, o Covid, eu acho que é justamente isso que eu estava falando no começo, né, que as crises, ela tende a acelerar alguns processos, e eu acho que esse processo, né, da digital, enfim, dessas coisas, vai ser acelerado com o Covid, e a gente ainda tem parte dessa população totalmente sem acesso. Então, assim, uma outra tendência que a gente tem que buscar é a necessidade do governo de apoiar implementações de serviços de informação e comunicação para, né, a próxima geração, e garantir que esses serviços estejam disponíveis para todos, né? E assim, o que a gente tem que ter em mente é que esse acesso desigual às tecnologias, à informação e comunicação pode ampliar desigualdades sociais, né? Inclusive, eu acho interessante que, há um tempo atrás, até está falando do acesso à informação, de abrir, né? E um tempo atrás teve a medida provisória, acho que é 928, né? Que felizmente foi vetado isso, mas que o Bolsonaro queria justamente ter prioridade em algumas informações, né? Que ela não fosse passada imediatamente, assim. E ainda bem, né, que o pessoal do Conselho do Supremo Tribunal Federal barrou isso, ainda mais numa época de pandemia dessa, você tem que ter dados abertos, informações públicas para combater essa pandemia, né? Não pode ficar segurando informação. Outra questão, né, que se coloca nesse ponto também é que hoje as escolas, né, estão tendo aulas online.
E aí você tem muitas crianças que acabam não tendo acesso. Então, enquanto algumas crianças, né, conseguem ter acesso, conseguem ter aulas online, outras, eu não, né, enfim, eu não sei se elas ficam desamparadas, como é que está sendo feito isso, né, mas é um problema que... A gente fica aqui em Minas, e aqui em Minas Gerais foi barrado, né, teve uma iniciativa do governador, tentou, em alguma medida, implantar esse sistema de aula online. Na verdade, teve até uma confusão maior, porque ele tentou obrigar os servidores, né, das escolas retornarem imediatamente aos trabalhos, e sinalizou nessa direção, e para já começar a estudar um sistema de aula de ensino à distância. E justamente esse ponto que você levantou foi o que foi o teor né, foi o que compôs o teor das reações contrárias, né? Né, assim, o governador, de que aluno que você está falando, né? Porque o nosso aluno da rede pública aqui não tem internet em casa à sua disposição para fazer um ensino à distância, para fazer um serviço de streaming. Não é assim que funciona, né? É uma realidade, né? Bom, e aí só você... Wallace, quer falar? Desculpa. Essa questão da internet, por exemplo, e do saneamento, ele mostra que ao longo dos anos ele vem postergando a solução de uma série de problemas. E aí quando você tem um problema de saúde, fica mais explícito o quanto que o país está atrasado e está empurrando a solução de problemas básicos. Essa questão da internet, por exemplo, se você vai no Chile, ou se você um país do norte, Canadá, Inglaterra, você compra um chip e tem acesso à internet com uma velocidade muito maior e em alguns países, sem restrição. Então, isso facilita bastante a conectividade, a integração com o restante do mundo, e possibilita não só o acesso à telefonia normal, que abre possibilidade para, se a pessoa quiser, abrir um negócio próprio, também como uma forma de geração de renda. E no caso do Brasil, desde a privatização das telecomunicações, nós detectamos esse problema e ele não foi resolvido, e fica sempre com esse problema, se arrastando. E se a gente for pensar do ponto de vista da indústria 4.0, que vai demandar um fluxo de dados de internet muito maior, é mais um agravante, porque parque industrial não tem condição de competir com uma indústria como essa, e mais uma vez uma grande parcela da população vai ficar excluída desses. E do ponto de vista do saneamento também é outra questão que vem se arrastando. Tem o novo marco legal do saneamento, que ele abre para o investimento privado, e aí eu gostaria de ver contigo quais são as suas perspectivas em relação a isso. A possibilidade de abrir para o capital privado e o público para tentar resolver esse problema do saneamento. Então, essa iniciativa do capital privado, né, eu particularmente sou a favor. Assim, alguns países lá fora já têm feito, ou não especificamente na questão de saneamento, né, mas eles já têm privatizado algumas soluções para, justamente no caráter de emergência. Quando você fala, né, a gente tem um governo aí que está com problema de déficit, que está precisando, enfim, injetar muito dinheiro na economia e tal, às vezes não tem um aporte financeiro para estar fazendo isso. Então, ok, você tem a iniciativa privada, né, trabalhando junto, fazendo. O único problema é a regulamentação disso, né, que eu acho que sempre foi o grande problema, né, de você fazer isso e garantir que a iniciativa privada não vá
olhar para um lado totalmente mercadológico e sim suprir as necessidades, né, básicas, sociais, que é o que ele está entrando para fazer, né? E eu acho que meu grande medo é isso. Então, é mais a regulamentação de como isso vai ser feito do que realmente a questão de privatizar ou não. Né? Eu acho que o meu ponto de vista é esse. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acredito que o desenho da regulamentação seja o mais importante. Você pode fazer um combinado, né, digamos assim, você pode combinar a iniciativa privada com o setor público de modo regionalizado. Do ponto de vista da empresa privada, ela vai precisar do lucro para poder se tornar operacionalizável. Só que quando você inclui a dimensão regional, você vai ver que Belo Horizonte, São Paulo e suas regiões metropolitanas, o potencial de lucro em cima dessas regiões ele é muito maior do que as regiões interioranas. Com certeza. Do ponto de vista regional, se você fizer uma combinação entre o setor público, empresa pública e empresa privada para conseguir garantir 100% do abastecimento de água e tratamento de esgoto seria talvez a melhor possibilidade. Mais uma vez, é aquela questão da Tatiana, né, que é o desenho da regulamentação. Eu tenho uma questão, né, dentro desse tema levantado aí sobre a marco regulatório do saneamento, no marco. Assim, sabe, Tatiana, eu vejo há alguns anos já uma possibilidade bem factível do setor privado trabalhar já o saneamento, né, a questão do saneamento. Na verdade, já presenciei algumas iniciativas de tentativa dessa construção, mesmo ainda no marco regulatório atual, né, com a participação do setor privado. A grande questão é justamente isso que o Wallace colocou, né, é uma questão de escala, né, nas regiões metropolitanas, ok, né, você tem escala, né, então o retorno daquela atividade para o setor privado, ela me parece um pouco mais factível. Agora, olhando para as regiões um pouco mais, não precisa nem se tratar de áreas mais remotas ou com densidade populacional tão baixas, né? Mas assim, um pouco menores do que nas regiões metropolitanas, principalmente nas soluções mais tradicionais, né? A gente já começa a perceber que o serviço não é tão, quer dizer, que esse serviço não é tão rentável e, portanto, ele gera menos e o investimento não vem, né? Exatamente. O investimento não vem. Isso não acontece só no saneamento, né? Em várias iniciativas que você tenta buscar, a iniciativa privada, eles vêm onde é rentável. Por exemplo, né, eu trabalho muito com essa questão de transporte, né? Então a gente tem as concessões de algumas rodovias e tal. Em São Paulo, a maioria das rodovias é concedida, você tem um padrão de qualidade enorme e tal, mas tem muitas outras estradas que, se você abrir para concessão, se o governo não fizer um investimento inicial, enfim, não vem, né? A iniciativa privada não tem interesse, porque não é rentável. Então, esse é um problema, e é isso que eu falo, né? Essa questão mercadológica um pouco, enfim, tem que a gente até discutir. Na semana passada, assim, por coincidência não, porque essas coisas estão sempre muito vinculadas mesmo, né? A gente entrou, tem pelo menos outras duas questões aí que eu acho que são interessantes. Uma é do ponto de vista mais da estratégia e das tecnologias a serem aplicadas para a resolução dessa questão do saneamento. O nosso convidado na semana passada, o Arley Silva, ele até comentou, né, de diversas soluções que são de tecnologicamente muito criativas, e porém muito simples e de fácil aplicação, né? E muito baratas também. Então, assim, com o treinamento da população local, você já consegue viabilizar muita coisa, assim, né? E muito mais do que isso, né? Às vezes é um treinamento nosso, porque quem tem esse conhecimento muitas vezes é a própria população local. Ela precisa de um refinamento desse encontro, né? Entre esse desenvolvimento técnico mais apurado e algumas soluções já pensadas. E o outro, assim, que é uma
eu acho que tá assim, você colocou isso no início, eu achei ótimo, porque saneamento era algo para já ter sido resolvido, né? E a gente, no momento que a gente, né, vem passando aí de administração do país, tem se colocado muito em pauta a questão fiscal. A gente discutiu um pouco também já com relação às iniciativas que já foram colocadas em prática no passado e que não tiveram um resultado tão eficaz assim. Porém, do ponto de vista fiscal, o que essa pandemia está mostrando é o seguinte, né? A gente tem uma capacidade, sim, de quando é necessário nos mobilizar para resolver alguns problemas, né? Principalmente e do ponto de vista fiscal não é diferente. Vem uma pandemia o Arley colocou um aspecto muito importante na semana passada aqui com a gente, que assim, é um risco de contágio iminente, né? Então, independente da classe social, enfim, independente do nível de renda. Então, nesse momento, apesar do Paulo Guedes no início do processo ter falado que gastaria aí 4, 5 bilhões e já resolveria, mas a gente já tem mobilizado aí mais de 200 bilhões, né, é lógico que isso tem alguns remanejamentos ali, mas, enfim, para a crise do Covid, mais de 200 bilhões mobilizados, isso em termos de investimentos, sem contar aquele volume de liquidez para o sistema financeiro, e que estão aí, então, sim, né? Então, saneamento não é algo urgente, né? Então, por que não mobilizar e incorporar na perspectiva de dívida pública, inclusive, a solução do saneamento no Brasil, a universalização do saneamento básico no Brasil, que é algo, assim, né? Não faz nem sentido a gente estar debatendo isso mais. A gente está discutindo isso, exatamente. Bom, agora, né, voltando então um pouquinho aqui à discussão, eu queria trazer outros dois pontos. Outros dois pontos aqui da questão do isolamento. O que a gente tem visto dentro das cidades, né? A mudança que esse isolamento tem causado, e eu acho que também traz algumas reflexões sobre o futuro que a gente quer, né? Para onde vamos. Então, bom, e aí eu vou focar um pouquinho mais na área de transporte, né, que é um pouco a minha área. O que aconteceu? Com esse isolamento, a gente teve uma diminuição dos números de viagem, enfim, e a gente teve também dois pontos importantes para colocar dentro disso, que é primeiro a redução dos acidentes de trânsito, e queira ou não, no Brasil, os acidentes de trânsito, eles causam cerca de 5 mortes por hora. É um número bastante alto, né? E isso são dados do Conselho Federal de Medicina, tá? E várias cidades, nesse período de quarentena, têm reportado uma queda dessa estatística. Eu trouxe só alguns dados de algumas cidades, né? São Paulo, claro que, por ser a maior cidade, né, uma das mais importantes, eles teve uma redução do número de mortos de 31,3% de acidentes, né? Ou seja, eles estão trabalhando com cerca de 8,5 óbitos por dia, que ainda é um pouquinho alto, né, mas houve uma queda bem significativa. A Americana, que eu trouxe também, que eu achei o dado bem interessante, ele teve uma queda de 43% nos acidentes no mês da quarentena em março, sendo que não houve nenhum óbito. Então foi algo bem positivo, né? E teve cidades como São José dos Campos, que diminuiu 72,7% e Sorocaba 60%. Né? Então, assim, essa redução, né, das pessoas dirigindo, né, e queira ou não, as mortes de trânsito é um problema sério nas cidades brasileiras, trouxe novamente uma discussão para a gente sobre novas tecnologias, que no caso, a gente está falando aí dos carros autônomos, que já são uma realidade. A maioria dos especialistas nessa área falam que os carros autônomos e elétricos, né, não poluentes, enfim, eles são só uma questão de tempo para ser implementado de cidade em cidade, né? Enfim, já é algo que vai começar a surgir no futuro não tão distante assim. E justamente por isso, né? Porque a gente pode ver como com essa pandemia, né? O impacto que tem essa redução no trânsito dos acidentes, porque geralmente eles são causados por erro humano, né?
E só para um fato que eu achei engraçado nesses dados é que, enquanto a maioria das cidades está reduzindo, né, o número de óbitos, em Santarém, no Pará, foi ao contrário, o número de acidentes tem aumentado. E aí, quando foram descobrir o porquê, é pelo elevado número de consumo de bebidas alcoólicas. Acho que a galera lá ficou meio depressiva nesse tempo, começou a beber e a dirigir, né? Então, na verdade, e aí só coloca esse ponto, né, mais em pauta, mostrando que a maioria dos acidentes é causado justamente por erro humano. E aí a gente vem novamente com as tecnologias que estão trazendo essa questão do carro autônomo. A questão do carro autônomo, bom, ela é uma solução perfeita nessa área, né, de saúde, porque, segundo os analistas, assim, é praticamente... eles nem trabalham com a hipótese de que vai ocorrer acidente, né? Muita gente começa falando, questionando isso, falando, mas o computador também erra, também pode ter acidente, mas o pessoal da área, os especialistas que trabalham com isso, eles falam que a possibilidade de você ter um erro, um acidente, né, via um carro autônomo é muito baixa, então, na verdade, eles não são uma realidade e, com certeza, vai resolver esse problema. A questão toda, quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente vem de uma população que de elevada taxa de desemprego, e nos últimos anos a gente viu muitas dessas pessoas migrarem para trabalhos, né, como de serviços de Uber, né, desses aplicativos, quando perderam seus empregos, como uma forma, né, então, nesse trabalho informal, tá aí ganhando alguma renda. E aí, quando a gente vê, então, essa realidade que vai ser urgente, que a gente percebe que precisa entrar, né, dentro das cidades, a gente pensa também na substituição desses empregos, que já foram pessoas, né, que perderam seu emprego, que entraram nesse mercado e que, no futuro próximo, também vai deixar de existir. Na verdade, o que se comenta muito é que, na verdade, vai existir poucos desses motoristas, mas com serviços especializados, né? Então, por exemplo, o cara não vai ser mais, na verdade, um motorista, ele vai ser, por exemplo, para atender um idoso, né, que precisa de uma ajuda para sair e entrar no médico, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele vai ser mais do que um motorista, ele vai estar ajudando a pessoa a sair, que tem problema de locomoção, alguma coisa nesse sentido. Mas aí é uma atuação muito pontual, né? Mas uma coisa muito pontual. Então, esse mercado, né, de trabalho vai reduzir muito, assim. E eu acho que isso é uma realidade que não é muito distante, que eu acho que, assim, que é possível e que a gente viu com o impacto que essa diminuição das pessoas dirigindo no Covid, né, pode trazer aí nessa redução de mortes, né. Outro ponto, que eu acho que é talvez o mais exacerbado aí dessa diminuição das viagens, é a poluição do ar. Né? A gente tem uma diminuição aí das atividades industriais e do trânsito, principalmente, que é um dos maiores poluidores, né, do ar nas cidades. E só para trazer alguns números, né, o Ministério da Saúde, em junho do ano passado, eles reportaram um aumento de cerca de 14% no número de mortes devido à poluição atmosférica nos últimos 10 anos, né, contando aí o período de 2006 a 2016, se eu não me engano, os dados até 2016. E essas doenças crônicas não transmissíveis, né, elas somaram cerca de 44 mil mortos no ano de 2016, que foi o último ano. E aí, em pronunciamento na época, né, o ministro Luiz Henrique Mandetta falou que, eu achei muito interessante a fala dele, mostrando justamente isso, que o SUS ele precisava ir além dos atendimentos das unidades de saúde, mas atuar também numa agenda uma agenda de vigilância ambiental, né, dessa questão climática, porque é complicado você ficar investindo tanto dinheiro em unidade de saúde quando você poderia estar tratando o problema na fonte, né, que é a poluição do ar, dos carros, enfim, que está causando esse problema. E aí, por exemplo, eles estimavam que em 2018, por exemplo, na verdade, estimavam não, né, em 2018 os custos de internação respiratória ultrapassou 1,3 bilhão, né, que é um valor bem elevado aí, só com internação respiratória. Então, a gente poderia estar economizando boa parte desses investimentos, né, se a gente olhasse mais por uma agenda ambiental. Então, aí Sim. Eu acho que é um outro caminho que a gente pode começar a pensar no desenvolvimento das cidades, né. Então...
Sim, que é a mesma Alguns... lógica lá para o saneamento, né? Nessa relação saneamento-saúde, mas essa relação que você está abordando também é muito interessante, que é a de todo esse meio ambiente urbano, né? Dos impactos e que assim, isso... Teve até uma série de discussões, né, entre diversos pensadores aí que tem mostrado, que tem comentado justamente isso, né, sobre essa questão do desenvolvimento. Eu peguei aqui uma fala da Naomi Klein, que é uma escritora e ativista canadense, né? Sim. Ela fala que em momentos de crise, as ideias mais inesperadas, de repente, se tornam possíveis de serem executadas, e defende o chamado Green New Deal, né, que é o investimento nas indústrias limpas, né, que é a grande pauta do desenvolvimento sustentável aí que está retornando, né, com a observação das emissões e tudo mais, né, das mudanças exatamente. climáticas. E aí, assim, seria um reforço para essa agenda, né, que é uma agenda que estava, apesar de todos os alertas, né, do painel do clima, de cientistas no mundo inteiro e alguns movimentos sociais também, ONGs e tudo mais, a agenda do negacionismo do problema ambiental também cresceu muito nos últimos anos, né, e sendo incorporadas, aí, inclusive, por essas lideranças mundiais aí, né, de extrema direita, a exemplo de Trump e o próprio Bolsonaro aqui, né. E aí, quando a gente fala, né, sobre essa questão do desenvolvimento, né, sustentável, a gente vê que as cidades brasileiras, elas andam na contramão ainda, né, quando a gente pensa no desenvolvimento do sistema de transportes, né, ainda os investimentos, né, nessa área do transporte sustentável ainda são poucos, né, a gente tem alguns exemplos pontuais em algumas cidades, mas ainda muito pequeno, né, do que deveria estar sendo feito. E a gente tem que incentivar mais as pessoas a usarem o transporte público, a bicicleta, os transportes ativos, né, a caminhar, a usar a bicicleta, que foi algo que vários países começaram a fazer nessa época de pandemia, né, eu acho que Bogotá, inclusive, fechou a cidade justamente para o uso de bicicletas, incentivando isso, e aí quando a gente olha... Barcelona, eu vi essa semana também em Barcelona algo nesse sentido, né, dessa Milão, só para circulação a pé. Isso, Milão, inclusive, eles não tinham plano, mas depois da pandemia agora, né, eles olharam e falaram, gente, a gente precisa mudar isso, foi muito interessante, né, e eles estão fazendo agora um plano, né, de aumentar a ciclovia, enfim, do transporte ativo em Milão após a pandemia. Então, foi um caso bem interessante. E assim, quando a gente olha a questão disso nas cidades brasileiras, a gente ainda vê um transporte público muito debilitado, e assim, eu entendo, né, quando as pessoas falam que eu quero um carro, né, porque eu não quero usar transporte público. Você entende isso, porque transporte público é extremamente precário nas cidades brasileiras. Você anda num transporte lotado, que sem um horário certo para passar, enfim, com sérios problemas, né, enfim. E aí eu acho, por exemplo, nessa período de pandemia, a gente viu um exemplo clássico disso, quando, o transporte público é um vetor de transmissão de alto contágio do coronavírus. E aí, o que as cidades, então, fizeram? Ou suspenderam totalmente o serviço, só que a gente tem que entender que o transporte público é um serviço de caráter essencial e que a maior parte, né, das pessoas que necessitam desse transporte são as de baixa renda, então você deixou uma parcela da população totalmente desamparada ao colocar uma política dessa. Outras cidades, por exemplo, eles reduziram o transporte, porque você ainda tem aquela ideia de que transporte lucrativo tem que andar lotado. Se eu estou reduzindo a demanda, a maioria das pessoas estão ficando em casa, então, peraí, eu vou diminuir o número da frota, que na verdade é o contrário, você tem que aumentar, inclusive, né, para evitar aglomeração. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão, né, de mercado e trazer um pouco mais para a questão social, né, parar de ver o custo por passageiro e ver o custo do sistema como um todo, né. Então, acho que esse tipo de investimento também em transporte público para gerar essa questão de desenvolvimento social está sendo prioritário, e eu acho que a pandemia está exacerbando isso também, né, um outro ponto que a gente tem que mais uma vez, exigir uma melhor eficiência, mais investimento por parte do governo.
E de mudança da lógica mesmo, né, Tati? Eu acho que isso que você colocou é fundamental. Eu acho que essa pandemia ela está tendo esse papel, né, assim, de exacerbar, em certa medida, a nossa lógica, né, de vida nos países, nas cidades, e esses problemas eles têm se mostrado assim ainda mais intensificados, né? Essa questão dos ônibus assim é totalmente absurdo, né? O que a gente vê é justamente isso, assim, a redução do número de viagens e os ônibus andando assim, se já estava lotado antes nos horários de pico, agora estão mais ainda, né? E justamente quando não deveria, né? Quando assim, permitiu-se a diminuição, pensando né, na diminuição da demanda também pelo transporte público, por conta das medidas de restrição, a circulação e tudo mais, mas o ofertante conseguiu reduzir ainda mais a frota para permitir a permanência daquele mesmo padrão de ocupação dos carros, né? Então, a gente tem esse tipo de problema. Ô Wallace, você tem algo a comentar, mais alguma pergunta para a Tatiana, para a gente já partir para o fechamento? Eu ia só comentar. Apesar da conversa estar deliciosa, né? Tati, eu acho que daqui a uns dias, daqui a algumas semanas, nós vamos fazer o programa aí com umas 16 pessoas, porque todo mundo que vem, a gente quer que comece a convidar para vir toda semana, né? São muitos assuntos, né, para tratar, né? Sem dúvida. Era só pontuar uma questão que é a lentidão que existe da articulação entre os transportes públicos que existem. Tem cidades, por exemplo, aí que tem metrô, mas em cada estação do metrô você não vê, por exemplo, como um ponto final de um ônibus, que poderia reduzir a quantidade de ônibus em circulação. Também uma coisa que é observável, que a gente percebe que está muito lento ainda o processo de distribuição do combustível dos ônibus. Teve um movimento um tempo atrás que era da utilização de biocombustível, mas acabou que parece que não foi muito para frente. Então, assim, eu queria ver com você como é que você pensa essa questão da relação entre os planejamentos dentro de um planejamento urbano. Sim. Porque o sistema de transporte tem que ter um planejamento e esse pequeno planejamento do transporte tem que estar dentro de um planejamento ambiental, um planejamento geral das cidades. Era esse o ponto. Então, excelente. Eu acho a pergunta excelente, né? Porque eu acho que a gente não pode ver mais as coisas em caixinhas, né? Tipo assim, eu tenho um planejamento de transporte, eu tenho um planejamento de cidades, planejamento urbano, né? Eu acho que, na verdade, tudo está interconectado. O planejamento de transporte não vai funcionar se você não tiver uma política de habitação, né? Que não vai funcionar se você não tiver uma política de planejamento urbano. Então, assim, essas áreas elas precisam conversar. Eu acho que a gente não pode pensar as coisas isoladamente. Eu acho que isso acabou, né? O mundo está complexo, as cidades são complexas e você tem que pensar soluções conectadas com várias áreas, inclusive social também, né? Você não tem como fazer um planejamento de transporte se você não pensar na questão social. Você tem que tratar as pessoas de forma, por exemplo, assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Já foi discutido, por exemplo, de você cobrar a passagem de ônibus conforme a milha viajada, né? Então, por exemplo, se eu vou num ponto curto, eu pago menos. Se eu ando mais de ônibus, eu pago mais. Só que quando você faz uma política dessa, você está totalmente dissociado da realidade social das cidades brasileiras, que você tem a população mais marginalizada vivendo nas periferias, entendeu? Então, assim, quem vai estar pagando menos na viagem, no trajeto curto, geralmente é quem tem mais poder aquisitivo, que mora perto, né, enfim, locais mais privilegiados, e a população que geralmente é mais carente e tal, que vem das periferias bem distantes, que pegam 2, 3 ônibus, enfim, vão estar pagando bem mais, o que não é justo socialmente, né? Então, assim, a gente não pode mais pensar as políticas de forma isolada. Eu acho que tudo tem que ser
estudar diversos aspectos, né? Acho que é o mesmo. É uma visão integrada. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, esse mesmo processo, né, de expulsão das pessoas de mais baixa renda, né, das áreas mais valorizadas da cidade, que são justamente as mais dinâmicas, né, ela é a que reflete numa questão dessa, que aí, ainda que não seja cobrada em função, né, proporcionalmente, isso mais ou menos, porque a gente pega nas regiões metropolitanas, geralmente você tem o transporte municipal e você tem o transporte metropolitano, né? O transporte metropolitano é muito mais caro do que o transporte municipal. E aí é essa mesma lógica. E é a pessoa que mora lá na periferia da região metropolitana que vem trabalhar nas áreas mais centrais e mais dinâmicas das grandes cidades e são obrigados a pagar uma taxa, né, um valor de transporte muito mais alto. E é justamente também as pessoas que muitas vezes estão mais sujeitas ao trabalho informal, né, que estão no trabalho informal. Então é a diarista que, né, o valor da passagem de ônibus está embutido ali no valor que ela cobra e que é barganhado junto a ela da limpeza que ela faz naquela determinada casa, da área mais rica da cidade. Enfim, uma série de injustiças aí que a gente precisa justamente colocar isso tudo uma grande concertação de planejamento urbano e metropolitano, né? Uhum. Gente, para fechar então, a gente já está aproximando aí já de quase uma hora da nossa conversa. Tatiana, a gente tem sempre aqui uma tradição, né, de perguntar, de fazer uma reflexão do para onde vamos, né, sobre para onde vamos. Hoje, especialmente, nós vamos fazer só com você. Você vai dizer para a gente aí para onde vamos, tá bom? Então, Vamos lá, Tati. Bom, só então concluindo, né, para onde vamos, eu acho que a saúde, a seguridade, a infraestrutura, elas são áreas em que o país já tinha uma carência muito grande. E isso foi agravado agora na crise. Mas eu acho que isso é uma oportunidade também, uma oportunidade para a gente exigir novos rumos, né? Mais investimento, mais eficiência nessas áreas. E para isso eu acho que o aspecto do Estado é importantíssimo. Eu acho que, sobretudo, né, no que tange aos serviços públicos. E o que eu espero, né, para onde vamos, eu espero que a gente comece a pensar um pouquinho mais no meio ambiente e na diminuição das desigualdades sociais em todos os aspectos, para a gente ter uma sociedade mais justa, né, mais ambiental, um desenvolvimento mais sustentável, tudo isso. Eu acho que é para aí que eu espero que a gente vá, né, exigindo esses novos investimentos, essas mudanças que estão sendo colocadas agora para a gente com essa pandemia. É isso, obrigada. Excelente. Obrigado, viu, Tati? O convite está de pé, portas abertas para vocês, se quiser, tá bom? Obrigadão. Valeu, gente. Um abraço.